Esdras capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam o povo. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, puseram-se a pregar aos judeus de Judá e de Jerusalém em o nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus, que está em Jerusalém. E os profetas de Deus os encorajavam e cooperavam com eles em tudo. Tatenai, governador da província a oeste do Eufrates, Shetá-Boznai e seus companheiros foram logo lhes questionando: quem os autorizou a reconstruir esta casa e reerguer estes muros? E quais os nomes dos homens que estão liderando a construção deste edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Esta, pois, é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território denominado Eufrates Oeste, Shetá-Boznai e seus colegas Afaz-Saquitas, os oficiais que viviam na região do Eufrates Oeste, enviaram ao rei Dario. E o conteúdo do relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, plena paz e prosperidade. Seja esclarecido ao rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual está sendo reedificada com enormes pedras, e as vigas de madeira já estão prontas para ser instaladas nas paredes. A obra está em franco progresso, executada com todo zelo e alto padrão de qualidade. Diante de tudo o que vimos, indagamos aos chefes da obra: quem vos deu ordem para construir esta casa e reparar estes muros? E também procuramos saber os nomes deles para tua informação. E assim anotamos para ti os nomes dos líderes deles. E esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos empenhados na reconstrução da casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a concluiu. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele, pessoalmente, tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata, originários da casa de Deus que Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém, e depositado no templo da Babilônia. E o rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador, e lhe recomendou: leva estes objetos, coloca-os no templo de Jerusalém e reconstrói a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e desde aquele dia até hoje se está edificando aquele edifício, mas ainda não está concluído. Portanto, se for do agrado do rei, que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro publicou um decreto ordenando que se reconstruísse esse templo de Deus em Jerusalém. Estamos à sua disposição e aguardamos a decisão do rei sobre o assunto. Esdras capítulo 6. Dario desembarga a construção. Então o rei Dario mandou que se fizesse uma profunda investigação nos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais em que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado em um pote o rolo no qual estava escrito o seguinte documento: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 27 metros e a sua largura também de 27 metros, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e transportou para a Babilônia,
serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada objeto para o seu devido lugar. Serão todos recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Shetá-Boznai e seus colegas, os Afasaquitas, que vivem na província do Eufrates Oeste, retirai-vos para longe dali. De modo algum interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, os seus anciãos e líderes, possam livremente reedificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. De igual forma, por mim se decreta o que haveis de fazer a estes líderes dos judeus, a fim de que reconstruam este templo, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos provenientes da província do Eufrates Oeste, se pague pontualmente toda a despesa destes homens, para que não haja qualquer paralisação no bom desenvolvimento da obra. E mais, entregai aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocaustos oferecidos ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite. Tudo isso será feito para que assim eles tenham plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu, e possam orar pedindo as suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer ou alterar este decreto, que se arranque uma viga de sua própria casa, e tal transgressor seja empalado nela, e seja sua casa transformada em um monte de escombros. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar estas determinações, ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, assim o determinei. Que seja, portanto, tudo executado à risca. A dedicação da casa de Yahvé. Havendo recebido o decreto do rei Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Shetá-Boznai e os seus colegas o cumpriram integralmente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles concluíram a reedificação da casa de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. E o templo foi terminado no 3º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, com oferta pelos erros e pecados de todo Israel, 12 bodes expiatórios, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus devidos grupos para o serviço religioso prestado a Deus em Jerusalém, tudo segundo o que está escrito no livro de Moisés. A celebração do Pessah, Páscoa. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram o Pessah, o sacrifício da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam passado pelo processo de purificação e, por isso, se encontravam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os seus companheiros sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que haviam retornado do cativeiro puderam se alimentar do cordeiro junto com todos os que com ele se desligaram das práticas impuras e pagãs dos povos à sua volta e decidiram buscar Yahvé, o Deus de Israel. E celebraram com grande alegria durante 7 dias a festa do Matzot, ázimos, dos pães sem fermento, porquanto Yahvé os fez transbordar de felicidade ao mudar a vontade do rei da Assíria, levando-o a decidir a favor deles, a dar-lhes ânimo para concluírem a obra de reconstrução da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras em missão. Passados estes acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esra ben Seraía, Esdras, filho de Seraías, filho de Zacarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de
Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, lei de Moisés, dada por Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. A carta missionária de Artaxerxes. Esta é a cópia da epístola, escrita em aramaico, que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Yahvé, o Senhor, para todo o povo de Israel. Eu, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da Torá, lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha minha permissão para seguir contigo, pois tu estás em missão, enviado pelo rei, e por seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à Torá, lei do teu Deus que está nas tuas mãos. Também serás portador da prata, do ouro, que o rei e os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, e também as contribuições que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Sendo assim, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sob o altar da casa de teu Deus, a qual estabeleceu-se em Jerusalém. Também o que a ti, a teus irmãos, bem parecer fazeres do resto da prata e do ouro, faze-o, de acordo com a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, assim procede por conta do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, promulgo um edito a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste. Tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, lei do Deus dos céus, prontamente lhe atendei. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite puro de oliva, e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza, para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não recaia sobre o império deste rei e dos seus descendentes. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxa de nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e de nenhum dos obreiros desta casa de Deus. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região a oeste do Eufrates, a todos que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as aos que sobre elas ainda não foram informados. E toda pessoa que não obedecer à Torá, lei do teu Deus, e à lei do rei, que seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou o confisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja o Eterno, Senhor Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar, deste modo, a casa de Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, e que, por sua misericórdia, favoreceu-me diante do rei e seus conselheiros, e todos os seus altos oficiais. Assim fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo.